Como você deve fazer para construir um currículo para o mercado europeu, para aumentar as suas chances de conquistar uma vaga ainda sem sair do Brasil em uma empresa, em uma startup europeia? Se você não me conhece ainda, eu sou o Pedro aqui da Talevre. A Talevre é uma plataforma voltada a ajudar profissionais brasileiros de tecnologia a conquistarem um trabalho aqui na Europa sem precisar ainda sair do Brasil. A gente acredita que isso é muito possível porque eu fiz, várias pessoas fizeram, a gente já mentorou pessoas de tecnologia também, de outras áreas também. Agora a gente quer se especializar mais na área tech para vir para cá. Mais do que isso, a gente quer trazer muito uma noção do brasileiro como protagonista do mercado europeu. A gente já tem uma boa reputação no mercado europeu, o brasileiro já é muitas vezes muito bem visto como uma pessoa que trabalha bem, se dedica bem, e também é muito fácil de se integrar, e graças a isso, graças a essa boa reputação, eu acho que a gente pode acabar se ajudando muito, além da reputação, também passar conhecimento, mostrar um pouquinho que existe um caminho a ser trilhado, que não é fácil, é difícil, senão todo mundo faria, só que é bem possível. Então, para te ajudar nisso, é porque a Talevre existe. E hoje a gente vai falar sobre currículo, que é a ferramenta de base de qualquer candidatura, muito simples na verdade, mas eu acho que a questão do currículo é que ele é tão simples, é uma página, e ao mesmo tempo que ele tem que ser tão simples assim, não tem muito mistério, você sintetizar todo o que você já fez em uma página e comunicar isso de uma maneira realmente eficiente para que em 10 segundos no máximo a pessoa se convença de que você é a pessoa certa para aquela vaga, que aí tá o segredo, aí tá a dificuldade, eu acho, do currículo, de construir um currículo realmente eficiente, tenha realmente identidade e ao mesmo tempo seja eficiente na hora de provar para a pessoa, rapidamente, 10 segundos, que você é a pessoa certa. Esse é o grande desafio. Tem empresa que usa robô, tem empresa que não usa robô. Aqui eu vejo muito pouca empresa usando automação para fazer isso, principalmente na área tech, uma vez que é muito mais difícil para as empresas contratarem do que candidatos contra emprego. Normalmente eles não saem mandando para vários, até porque restringem mais a pesquisa. Só que as empresas têm muita necessidade de contratar, muitas vezes fazem prospecção muito mais ativa do que passiva. Então, acaba não fazendo muito sentido o uso de robôs, assim, a partir do momento que você não tem um volume tão grande de candidatos. Mas, mesmo assim, a leitura é escaneada. Você vai ter que, de maneira rápida no seu currículo, transmitir que você domina as competências necessárias para a vaga e que você já gerou resultado, pelo menos para um cargo parecido com aquele. E como é que você faz isso? A gente vai ver isso agora. E aqui eu vou usar o exemplo para mostrar para vocês do meu currículo, porque se eu uso para mim, é o modelo que eu acredito, é alguma coisa que é muito simples de ser usado, vocês estão vendo que eu estou usando o Canva, é assim, o básico do básico do básico é você usar um software, não pode ser o Canva, pode ser o PowerPoint, pode ser o Google Slides, mais um software que te permite mexer com caixas de texto, não um Word. Então, se você usa o Word hoje em dia, já joga isso fora. A grande questão é, você vai precisar aproveitar todos os espaços do seu currículo para realmente botar a informação necessária de maneira eficiente, mas também não sempre ficar com uma página. O currículo vai ter que ter uma página, porque você não precisa ter apenas um currículo. Você, se estiver candidatando, por exemplo, para Product Manager em Health Tech, você vai ter um currículo para isso, para Product Manager em Health Tech, e para Product Owner em varejo, retail. Você vai ter um currículo para Product Owner e Retail. Ter um currículo para cada, digamos, especialidade que você vai querer fazer, para cada tipo de cargo que você vai querer estar se candidatando. Claro, é normal ter muita sinergia entre eles, porque são duas áreas parecidas ou duas áreas que você gostaria de fazer, nas quais você pode navegar. Mas você vai conseguir melhor enxugar as informações, levando em consideração que você não vai precisar tirar para sempre, digamos assim, aquele projeto que você gostou, que você fez bem, mas não foi tão ligado à área, por exemplo, de Health Tech, você vai poder tirar ele para deixar mais foco. Cada palavra tem que ter muito sentido dentro do currículo, porque a leitura de 10 segundos, se a pessoa está lendo uma palavra, ela está deixando de ler outra, que talvez faça mais sentido. Então, sempre, o que não for realmente agregar valor, você tem que enxugar. Não deixe por conta de dúvida. Mas isso aqui pode talvez ser bom ou pode ter uma conexão muito longínqua. Melhor tirar. E você deixa num outro currículo. Se aquilo for importante para você, para algum cargo, algum tipo de cargo que você está se candidatando, faça um currículo específico para esse tipo de cargo. E não mantenha tudo em um só. Isso é um dos maiores erros que eu vejo o pessoal fazendo, é ter um único currículo. E aqui no começo, você já vê que a foto, botei uma fotinha aqui sem fundo, tudo mais, sorridente, eu acho que é interessante ter uma foto mais simpática, mas mesmo assim tem que ser bem profissional, tem que ter cuidado, nenhum corte de foto, sempre uma foto inteira sua. Pedro, mas e o país? Cada país é diferente, com certeza. Eu acho que a gente não pode já generalizar, falar a Europa tudo igual. O que dá para você concluir é o seguinte, por exemplo, a Inglaterra não bota foto, a França sempre coloca foto. Então, cada país, essa relação à foto é muito chato. A grande questão é, como as empresas, em nível europeu, elas expandem muito rápido, por exemplo, na empresa onde eu trabalho tem 100 pessoas, e a gente está presente em 5 países da Europa, e eu já contratei pessoas para ir para a nossa equipe nos 5 países, a grande questão é o seguinte, você tem a mesma maneira de avaliar essas pessoas
para todos os países. Então, quando a gente está falando do meio de tecnologia, precisamente, eu não estou me referindo de uma maneira global a empresas Carrefour, sei lá, McDonald's, de diversos países. Essas podem ter culturas mais locais, mais enraizadas. Só que, quando a gente está falando de tecnologia, as startups e empresas de tecnologia, assim, médias e até grandes também, elas têm processos e têm uma maneira de funcionar tão global, as equipes são tão assim, a mesma equipe da sede aqui de Paris cuida também do recrutamento das outras filiais, e tudo é muito centralizado, e tudo é muito os processos são muito parecidos, e a comunicação é muito fluida entre as equipes. Acaba que você tem o mesmo DNA, você tem o mesmo processo seletivo, os mesmos pré-requisitos, você aceita foto e não foto, você é mais flexível com essas questões que são às vezes chatas para um país ou para o outro. Então é muito mais parecido a maneira de recrutar nessa área de tecnologia por volta da Europa toda, entendeu? Aqui no meu currículo que eu ia falar para vocês já é que o que eu gosto muito, vou dar algumas dicas, mas que você pode botar em prática logo de seguida, é sempre ter 2 colunas. Então você tem uma coluna secundária bem marcada, que é menor, e a outra que é maior, que é a coluna principal. Você pode estar no invertido, isso aqui não é um modelo finito, não é um modelo perfeito nem nada, só que tem conceitos que eu acho importante compartilhar com vocês, que pode ser uma coluna do outro, uma coluna do outro, não tem nada a ver, pode botar a coluna da esquerda ou da direita, não importa, só que não podem ser colunas do mesmo tamanho, porque visualmente para a leitura, o design, onde você chama atenção para uma área mais, tem que ter uma hierarquia entre as áreas. Então aqui, por exemplo, eu estou falando que essa aqui é a parte mais importante, o cabeçalho muito curto, não precisa botar mais do que algumas informações pessoais. Aqui em seguida eu coloquei os meus degrees, você pode botar também experiência profissional antes, não muda muita coisa, e bem breve nos seus diplomas. Quanto a aqui no meio, sempre vai ser a parte principal, as experiências profissionais de maneira cronológica, sempre com o mês e o ano onde você trabalhou, e como você está candidatando para o exterior, sempre com a localização da empresa. Então você precisa sempre colocar a localização da empresa para a pessoa se situar, e as atividades que você fez, voltadas sempre aos resultados que você gerou. Então você tem que, no máximo possível, claro que não dá sempre, por exemplo, aqui eu não coloquei valores financeiros que a gente cria de receita, porque é uma informação que eu não posso compartilhar, simplesmente. Sempre quando você for possível, dá uma ordem de grandeza, é muito importante isso, sempre com frases muito curtas, bullet points, porque ajuda na leitura. Você sabe que de um tópico você passa para o outro, é muito mais fácil para os olhos lerem dessa maneira. Lembrando que a gente tem 10 segundos apenas para convencer a pessoa. E aqui, eu acho que um ponto muito interessante é uma descrição aqui em cima do seu currículo. Essa descrição eu tento sempre botar o máximo personalizado, assim, botar um pouco de mim realmente, assim. Por exemplo, eu botei que eu comecei a vender aos 9 anos, que vendia pipa, selling kites, my neighborhood. Então, é uma coisa bem pessoal, sabe? Eu não quero aqui botar frases muito, porque aqui é o que tem 99,999% de pessoas do mundo inteiro. São frases clichês, super motivado, bacana, inteligente, vamos fazer acontecer, e quero que meus currículos sejam meu, entendeu? E realmente ter parte da minha história. O currículo é pra contar a sua história, pessoal. Pra mim, primeiro botei uma frase do Yoda aqui em cima, do or do not, there is no try. Porque eu adoro essa frase do Yoda, ele fala no Retorno do Jedi. E aqui eu também coloco aspectos da minha vida, que eu comecei na parte de vendas aos 9 anos de idade. Claro que não tô tentando convencer ninguém que eu tenho experiência de 9 anos de idade, tenho 20 anos de experiência. Óbvio que não, eu tô tentando conectar o recrutador à minha vida, a mim, já. Falando um pouquinho da minha história, da infância, de maneira bem breve. Aqui, em seguida, é onde você vai colocar todas essas hard e soft skills. Tem que fazer muito sentido com o que você colocou nas suas experiências profissionais. Não tem nenhum valor se você não entende exatamente onde a pessoa... Essa hard skills é só para saltar os olhos. Você está simplesmente sintetizando o que você descreveu aqui na experiência profissional, você colocou aqui mais em evidência. Você sintetizou essa parte aqui em termos de competência, mas elas têm que estar bem claro para o recrutador aonde, por exemplo, eu adquiri competência em Agile Project Management. E isso foi aqui embaixo. Project Manager, Full Cycles, 200 clientes. Você vê que aqui eu já consigo comunicar mais números. Ajudei mais 50 clientes a melhorar o uso da Javelocom. Aqui se fala da parte técnica um pouco também. Então eu consigo colocar aqui Customer Relationship, CRM, tudo isso aqui faz sentido, ecoa
na parte de experiência profissional ou experiência acadêmica. Mesma coisa para soft skills. E aqui embaixo, muito importante, que no Brasil não se usa muito, não vejo muito, mas na Europa é muito importante, você colocar centros de interesse. Eu botei aqui My Passions, botei jiu-jitsu, academia e running. Apaixonado por samba, então eu vou muito a samba. Acho que a grande questão aqui, que é interessante, que eu botei o link aqui, se a pessoa clicar, ela entra na minha playlist de samba no Spotify. Então eu quero que ela passe mais tempo comigo. Quanto mais tempo a pessoa passar tendo contato com alguma coisa que eu criei, mais afinidade ela tende a criar por mim. Então, quando você está fazendo candidaturas escaláveis, como a gente ensina aqui na Talevre, você vai mandar esse currículo para centenas de pessoas. Nisso que você manda esse currículo para centenas de pessoas, se pelo menos 1% se interessar e realmente for ver o que você colocou aqui, nem que não seja no primeiro momento, mas vai ser depois no segundo momento, passando para alguém dentro da empresa, você não sabe o quanto de repercussão isso pode ter. E a pessoa, se interessar, cara, samba, legal, vou ver a playlist, clique aqui. A pessoa que se clicar e começar a escutar a sua playlist, é uma conexão muito bacana. Então, é um ponto muito bacana que você ganha. Além disso, empreendedorismo, Talevre, além do, por exemplo, uma playlist, você deve colocar, por sinal, o link do seu LinkedIn, já ele linkado para a pessoa clicar aí, para tudo facilitar o ato da pessoa passar mais tempo lendo coisa sua. Se você postou um artigo no LinkedIn, isso é um bônus aqui desse vídeo também, fato que a gente já incentiva muito nossos alunos, é colocar, por exemplo, se ela tem alguma área de expertise, por exemplo, Agile Product Manager. Se eu já publiquei algum artigo no LinkedIn sobre esse tema, eu coloco aqui, artigo aqui, leia aqui, para a pessoa clicar. E quando ela clica, ela vai ler todo um artigo que eu escrevi de Agile Product Management no LinkedIn e postei. E isso é sensacional, porque isso prova, primeiro, a pessoa passa mais contato comigo, então ela vai ver que eu estou publicando conteúdo na minha área de conhecimento, isso é interessantíssimo, que é pouquíssima, quase ninguém faz isso na Europa. Ela vê o quanto eu domino do inglês ou do francês, a língua que eu estou publicando, e ela vê também o quanto eu domino daquele tema, daquele assunto. Então, cria um pouco mais de empatia, você domina melhor a língua, passa melhor domínio da língua e domínio do assunto também, do tema. Então, isso tudo é muito interessante, tem muitos pontos positivos, criação de conteúdo, de maneira óbvia que a pessoa vai achar óbvio, não, mas ele criou só para botar aqui para eu poder clicar e ver. Sim, é isso aí. E aí? Óbvio, você está se esforçando para transmitir o seu conhecimento, transmitir mais credibilidade naquela área. Ponto. Não tem nada demais, é ótimo. É muita maturidade profissional isso. Bom, espero que tenha ficado claro um pouco esse resumo do currículo. É extremamente importante, espero que você consiga dar o primeiro passo agora para já começar a criar suas candidaturas aqui para a Europa. Se você não viu ainda, tem vários vídeos aqui sobre sites de vagas aqui no mercado europeu. E se você quiser continuar tendo mais notícias, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. A gente sempre vai ter mais conteúdo para te trazer, sempre vai ter mais dicas para te trazer. O mercado é muito dinâmico e você vai ser sempre bem-vindo na nossa comunidade. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.